Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida. Nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor nesta manhã. Obrigado, irmão Gomes. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Graças a Deus por esse testemunho, que na verdade desafia ainda mais a nossa fé diante da soberania de um Deus que tem vontade e que sua vontade é perfeita. A eternidade, dentre tantas coisas, há de revelar situações como esta, e tudo será perfeito. Bendita a esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A fé, ela lida não somente com conquistas, mas ela lida com perdas também. Mas na verdade, são perdas aos olhos do mundo. Quando perdemos para Deus, verdadeiramente ganhamos. Nada se perde nas mãos do Senhor. Todo projeto, todo sonho, toda vida que Ele toma para si, está guardado por toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Efésios capítulo 1, acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura a partir do verso 1 ao verso 14. Capítulo 1, verso 1 ao verso 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, ou melhor, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios é a carta mais eclesiológica do Novo Testamento, isto é a que mais trata sobre a doutrina da igreja, o corpo de Cristo. Irmã gêmea de Colossenses, enquanto que Colossenses centraliza a sua doutrina na pessoa e na superioridade de Cristo sobre toda a criação e criatura, o cabeça da igreja, Efésios fala acerca do corpo que está ligado, o corpo que pertence a Cristo, a igreja do Senhor Jesus. É de suma importância atentarmos para aquilo que Paulo escreve aqui, está nos dizendo, está nos trazendo de maneira muito clara acerca da nossa posição, daquilo que temos, daquilo que podemos,
daquilo que nós somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nesta manhã, antes de participarmos da mesa do Senhor, eu peço a sua atenção para estas verdades. Paulo está em Roma, preso, escrevendo para a igreja em Éfeso, a qual havia estado ali por 3 anos, ensinando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Estudiosos vão dizer que dentro desses 3 anos, por um bom período, ele esteve ensinando nas sinagogas e também de casa em casa, depois que as sinagogas fecharam a porta para a pregação do Evangelho. Geralmente das 11 da manhã às 4 da tarde, Paulo se reunia com aqueles que estavam interessados de ouvir a palavra de Deus. Sabedores que Éfeso era uma cidade de suma importância e também estava imergida na idolatria, na feitiçaria, no ocultismo. Seus habitantes, em sua grande maioria, por volta de 300 mil habitantes, 300 mil pessoas, estavam envolvidas nessa realidade de ocultismo, e havia muito medo porque as divindades ali cultuadas, elas eram temperamentais segundo o ensino e a experiência religiosa deles. Eram divindades que, se não se agradassem de alguma coisa, eles faziam mal. Eles, na verdade, traziam todo tipo de dor, infortúnio, sofrimento. E Paulo chega para pregar o Evangelho e trazer as boas novas de salvação dentro desta realidade. E à medida que ele está pregando e ensinando, as pessoas estão se convertendo. Nós vimos no livro de Atos, quando as pessoas vêm voluntariamente trazendo os seus materiais e livros acerca destas religiões e colocando fogo, abandonando esta realidade. E eles precisavam entender agora o outro lado da realidade do mundo espiritual. Eles entendiam, compreendiam e vivenciaram a realidade do mundo espiritual dentro da realidade das trevas, do ocultismo, da manifestação de seres malignos. Então eles sabiam, eles viveram essa realidade, estavam sobre essa pressão. Agora eles vêm para o Evangelho, agora eles vêm para Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que Paulo estava ensinando, o Cristo que Paulo estava anunciando. E eles precisavam, de forma muito profunda, entender e compreender o que eles tinham, o que eles podiam e quem eles eram em Cristo Jesus, para viver o cristianismo dentro desse contexto. Meus amados irmãos, nós não podemos desenvolver uma vida cristã saudável, legítima, verdadeira e profunda, se não tivermos o entendimento e a compreensão do que somos, do que temos e podemos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele fala nesta carta de pelo menos 3 posições, e a primeira delas está no capítulo 2, Efésios capítulo 2, e ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e ele declara esta verdade. E esta posição, na verdade, é uma posição de autoridade. Se não, vejamos capítulo 2, verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta expressão, regiões celestiais, ela só se encontra aqui nesta carta, e por 5 vezes ela está se referindo à realidade espiritual, ao mundo espiritual. No mundo espiritual, na realidade espiritual, os nascidos de novo, aqueles que estão em Cristo Jesus, que é uma expressão que Paulo usa em suas cartas, e aqui em Efésios pelo menos 30 vezes, ele está falando da nossa união em Cristo, e sermos um com Cristo Jesus a partir do novo nascimento. E esta realidade no mundo espiritual é revelada, ela está muito clara, em que a igreja, isto é, composta por aqueles que nasceram de novo e que estão em Cristo, estão assentados juntamente com Cristo. E onde que Cristo está assentado? Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Isso significa que Paulo está trazendo para a realidade da igreja o entendimento do seguinte: nós fomos tirados das trevas, nós fomos tirados debaixo do poder de Satanás, debaixo do poder do pecado, e agora nós estamos assentados acima de toda esta realidade maligna. É uma posição de extrema e única autoridade. Nenhum principado, potestade, dominador ou força maligna, em que ele relata no capítulo 6 desta carta, está acima ou se equipara
a igreja de Cristo Jesus. Todos estes estão abaixo, todos estes estão em um patamar inferior. A igreja foi tirada desta realidade e colocada numa posição de autoridade. Agora isso precisa ser trazido para a realidade terrena. E por isso, a segunda postura, ou posição da igreja, Paulo fala a partir do capítulo 4, do verso 1, que diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam ou andem de maneira digna da vocação em que foram chamados. Agora, daqui para frente, do capítulo 4 até o final do capítulo 5, início do capítulo 6, Paulo vai falar do estilo de vida destes que estão assentados acima de principados e potestades. O estilo de vida, ele vai falar que nós temos que andar de modo digno. Esta expressão significa a altura da posição, a altura da sua realidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a vida cristã, que é uma experiência em primeira etapa subjetiva, interior, real e verdadeira, ela deve se tornar objetiva. Isto é, esta espiritualidade, esta mística, que místico aqui na verdade está falando do sobrenatural legítimo e verdadeiro, não é o misticismo das religiões que eram cultuadas em Éfeso. O místico aqui é o sobrenatural legítimo, que emerge do coração do Pai, que é colocado em nós pela mediação de Cristo e capacitado pela presença do Espírito de Deus em nós, deve ser trazido para o mundo natural. Esta é uma realidade espiritual, e o mundo espiritual, quando olha para a igreja, vê a igreja assentada à direita, juntamente com Cristo, acima deles. Mas essa realidade precisa ser trazida para o mundo natural, onde também há ação maligna, onde também há ação do mal, onde também há ação do pecado. A igreja precisa andar, viver nos seus relacionamentos familiares, na sociedade, como realmente a altura da sua posição, para que o mundo veja, não só o mundo espiritual, mas o mundo natural veja quem é a igreja. Andar de modo digno é andar à altura da posição em que fomos colocados em Cristo Jesus. Ele vai dizer que nós temos que andar em amor, que nós temos que andar como sábios, que nós temos que andar não mais agora como gentios, vivendo no pecado, mas agora em Cristo Jesus. E ele vai desenvolvendo isso até o final da sua carta, até chegar no capítulo 6 e falar de uma nova posição. Porque preste atenção, ao começarmos a viver esta realidade da vida cristã, essa espiritualidade, trazendo para a realidade natural, é aqui que se dá o embate e a batalha. Porque este mundo jaz do maligno. Esta era, ela é governada e conduzida pelo príncipe deste mundo. É um tempo que foi dado a ele para reger, para exercer autoridade. E a igreja está inserida nesse contexto. Então, ao viver a vida cristã, a igreja vai, na verdade, viver a realidade da batalha espiritual. Não é ficção, é uma realidade. A partir do momento que eu e você estamos em Cristo, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima desses principados, e passamos a viver essa realidade terrena, esta realidade espiritual, nós estamos fazendo frente ao poder de Satanás. A igreja é o único povo na face da terra capaz de fazer frente ao poder de Satanás. Não existe outro povo senão a igreja de Cristo Jesus. Somente a igreja de Cristo Jesus, na autoridade de Cristo e no poder do seu Espírito, é capaz não só de fazer frente, mas de neutralizar as ações de Satanás. E ao caminhar dentro dessa realidade, então ela vai se deparar, e por isso, acompanhe a leitura do capítulo 6, a partir do verso 10, que diz assim:
quanto ao mais, isto é, além de tudo isso que ele vem falando desde o capítulo 1, dessas duas posições, ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ele vai dizer aqui da armadura: peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Preste atenção, essa batalha é real, é contra Satanás e suas hostes, mas Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós podemos resistir. A expressão resistir aqui é uma expressão de um contexto de guerra, fazer frente. Não se luta contra Satanás e suas forças malignas, senão fazendo frente. É a igreja que avança, é a igreja que vai, é a igreja que vai contra as portas do inferno, não é o inferno que vem contra a igreja. A ação da igreja é uma ação de avanço contínuo. Paulo está dizendo de nós resistirmos. O texto diz: peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir. E existem momentos, e ele está falando aqui do dia mau. O dia mau é um período, um tempo de extrema provação, de tentação, que por detrás de acontecimentos, de adversidades, de lutas, de provações, como nós acabamos de ouvir no testemunho, por detrás de tudo isso há uma ação maligna tentando nos afastar de Deus, tentando neutralizar o exercício da nossa fé. Escute, Satanás, ele não somente age através de tentações, isto é, incitamento ao pecado. Pedro vai dizer que por meios dos sofrimentos ele também age. Ele também tenta neutralizar a nossa confiança e a nossa trajetória aqui na terra em Cristo Jesus. E por isso Paulo está dizendo que mesmo assentados e andando de maneira digna, nós temos que andar como uma autoridade que nos foi dada, resistindo, fazendo frente em meio, diante das tentações, diante das provações, diante das adversidades, das lutas, fazendo frente à ação maligna. E o texto diz: para resistir, e depois de ter vencido tudo. Esta expressão aqui, ela é significativa porque vencer tudo significa uma vitória completa, plena, nada fica para trás. É impressionante como Satanás sabe disso, e que muitos de nós não temos ideia. Lembrei-me de uma experiência de um pastor. Ele estava num voo e de repente alguém sentou ao seu lado, um homem muito bem vestido. A aeromoça chegou oferecendo um lanche e disse, o pastor disse: não, eu não vou comer agora e tal. E ela insistiu. Ele disse: não, mas eu não quero. Aí ofereceu para outro senhor ali, e aquele senhor disse também: eu não quero. E aí a aeromoça virou para o pastor e insistiu mais uma vez. Ele disse: não, eu estou de jejum. E aquele senhor que estava ao lado do pastor olhou para ele: você está de jejum? Sim, eu também estou. E o pastor disse: você é crente? Não, eu sou satanista. Nós estamos jejuando para que os líderes caiam em pecado e tragam escândalo para a igreja. E aquele pastor ficou impressionado com a disposição e com a disciplina nesse meio. Ele disse: mas como é que vocês jejuam e fazem sabendo de quem nós somos?
Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus. Essa luta já está ganha. Ele disse, pois é, nós sabemos disso, mas a grande maioria de vocês desconsideram esse fato, e aí está a nossa vantagem. O que Paulo está escrevendo aqui, ele não está passando informações, ele está trazendo uma realidade para que a igreja já entenda e compreenda e viva a partir da mesma. O poder que nos resgatou, o poder que nos redimiu, o poder que nos salvou, o poder que nos perdoou, é infinitamente maior do que o poder das trevas. A igreja não pode se atemorizar, a igreja não pode se acovardar, a igreja não pode retroceder. O texto diz que nós temos que fazer frente, resistir, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É a terceira posição aqui. Sabe por que Paulo está falando isso? Porque muitos resistem, vencem, mas não permanecem. O maior desafio da fé, depois de viver à altura da vocação, é permanecer, é ir até o final, é chegar naquele dia e ouvir: vinde benditos de meu Pai. E por isso Paulo está falando desta realidade, destas três posições, e ele começa essa carta falando de que nós já fomos abençoados para isso. Volte para o capítulo 1, e nós vamos caminhar um pouco aqui do verso 3 ao 14, eu prometo que até 13h eu termino. Não tem que fazer almoço, né? Já tomou café já, né, pastor? Paulo começa do verso 3 ao verso 14, é uma sentença única. Estudiosos dizem que se nós queremos escrever bem, nós devemos escrever com sentenças curtas. Somente os mais entendidos nas línguas conseguem fazer uma sentença longa sem errar. Essa é a maior sentença da Bíblia, do verso 3 ao verso 4. Ele começa no verso 3 e vai parar só no verso 14. Do verso 3 ao verso 14. Ele está despejando aqui, isso está diante dos olhos de Paulo, está na sua mente, está no seu coração, é como torrentes de águas. Ele vem trazendo essa revelação para a igreja, da posição da igreja, o que a igreja recebeu do Pai, o que a igreja recebeu do Filho, o que a igreja recebeu do Espírito de Deus. Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam entender e compreender, vocês não precisam não somente saber destas verdades, mas que elas entrem no coração e façam parte da vida de vocês, porque esta é uma realidade no mundo espiritual. Então ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele começa louvando e dizendo: a fonte de todas estas bênçãos é o Pai. A natureza de todas estas bênçãos são espirituais. E o meio pelo qual nós recebemos é estar em Cristo. Então Paulo está dizendo a todos vocês que estão em Cristo Jesus, a todos vocês que nasceram de novo, a todos vocês que têm uma aliança com Cristo, o Pai já abençoou. Eu sei que às vezes a gente ouve assim, Senhor, nós oramos pelo fulano e que o Senhor abençoe ele com toda sorte de bênção. Ele já foi abençoado, irmão. A oração correta é: Senhor, eu te dou graças pela vida do fulano, porque ele já foi abençoado com toda sorte de bênção. Já foi, já aconteceu. Isso é uma realidade. Nós estamos vivendo essa realidade. Que bênçãos são essas? Em primeiro lugar, verso 4: antes da fundação do mundo, antes de toda a criação, antes de Deus chamar à existência as coisas que não existissem, como se já existissem pela palavra do seu poder, o texto diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. A primeira realidade aqui é entender que estas pessoas que estão em Cristo Jesus, Deus as escolheu a partir dele mesmo. Não há nada nelas
que chamasse a atenção de Deus. E que Deus, não, eu vou escolher esses aqui, por isso e por aquilo, por esse e aquele motivo, não. A partir da sua natureza. A ideia de escolher aqui é um ato voluntário da pessoa divina. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes de criar céus e terra, mares e tudo que neles há. Na mente de Deus, o Pai, estava um povo que Ele escolheu em Cristo Jesus. Você foi escolhido por Deus. Não foi rejeitado. Não foi jogado fora. Não foi dispensado, não. Se hoje você está aqui em Cristo Jesus, em primeiro lugar entenda, porque Ele te amou primeiro, Ele te escolheu. Essa é a primeira realidade. E com que propósito? Antes da fundação do mundo nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em sua presença. Essa expressão, diante dele, em sua presença. Paulo está dizendo assim, olha, em todo o tempo todo nós estamos diante dele, nós estamos diante da face dele, nós estamos na presença dele, e ele nos escolheu em primeiro lugar para sermos santos. A palavra aqui é separado. Nós somos tirados do pecado para a santidade, nós somos tirados da morte para a vida, nós somos tirados da escravidão para a adoção, nós somos tirados das trevas para a sua luz, separado. A ideia do verbo santificar é cortar, é romper, separar, tornar-se diferente. Um templo de adoração, ele é diferente porque ele foi tirado do meio comum e tornou-se agora um lugar de adoração. Um sacerdote, ele é diferente dos demais porque ele foi cortado do meio comum e colocado agora dentro de uma realidade de ministração ao divino. A igreja agora, ela é diferente porque ela foi tirada da realidade normal e comum, debaixo do pecado e do domínio de Satanás, e agora ela pertence ao Senhor. Ela é totalmente diferente, separada. Mas não somente santo, o texto diz de irrepreensível. A ideia de irrepreensível tem uma ideia muito clara no sacrifício. Quando se separava um animal, ele era examinado, totalmente examinado antes do sacrifício, e se houvesse algum defeito, ele não poderia ser oferecido em sacrifício a Deus. Ser irrepreensível é aquele que foi separado e não foi achado nele nenhum defeito para ser consagrado ao Senhor. Agora, como é que Deus não acha defeito em nós? A justificação responde isso. Deus pega os nossos pecados e coloca sobre Cristo, e pega a justiça de Cristo e coloca sobre nós. Preste atenção. Para Deus, em Cristo, nós somos perfeitos. Aqui nós estamos num processo de santificação, por um único motivo. Nós somos separados e fomos irrepreensíveis. Somos irrepreensíveis. Somos colocados diante do altar de Deus como oferta ao Senhor, e Ele recebe. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo está trabalhando na mente dos Efésios, porque eles sabiam o que era sacrifício, o cultuar os demônios. Às vezes eles traziam os seus cultos, as suas oferendas, e os deuses não aceitavam, e eles eram amaldiçoados pelos deuses. Agora Paulo está dizendo, não, vocês não trazem sacrifícios, o sacrifício já foi feito na cruz, agora vocês são colocados no altar de um Deus que recebe vocês plenamente. Não serão amaldiçoados, não serão rejeitados, não serão rechaçados, não, são recebidos plenamente pelo único e verdadeiro Deus, como um sacrifício santo e perfeito para Ele. O texto diz que em amor, verso 5, nos predestinou, determinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito ou o propósito da sua vontade. Preste atenção, Paulo está escrevendo de Roma, e o contexto romano era o seguinte: havia lá o pátrio poder, o poder do pai, e dentro dessa realidade romana, os filhos, eles eram um objeto dos seus pais. O pai podia vender, o pai podia colocá-lo como escravo, o pai podia matá-lo, porque era o pátrio poder. O pai tinha total domínio e poder sobre o filho. Ele era um objeto. Aí quando Paulo escreve que Deus nos recebe para adoção, a adoção no contexto romano era o seguinte: o pai agora, ele quer adotar o filho que pode ser escravo, que pode ser vendido, que pode ser morto, que é simplesmente um objeto. O filho não tinha direito nenhum. O filho ia trabalhar e todo ganho era para o pai. Tudo que pertencia ao filho era do pai. Nada era dele, nem a sua própria vida. Pátrio poder. Agora o pai vai adotar o filho para que a sua posição mude diante da lei, diante da sociedade. Simbolicamente, o pai iria vender o filho por 3 vezes, e na terceira vez, o filho ser vendido, então ele recebe o filho por adoção. E quando o filho é recebido por adoção, agora, diante da lei e diante da sociedade, esse filho vai desfrutar de todos os direitos, de toda a herança de seu pai, da comunhão do seu pai. Todas as suas dívidas são pagas, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, ele vai usufruir a partir da adoção. Paulo está dizendo: Deus nos adotou, Deus nos recebeu, e nós temos todos os nossos direitos nele, por meio de Cristo Jesus. Perante a lei, perante a sociedade, perante o mundo espiritual, nós fomos recebidos com todos os direitos por herança. Filhos por adoção. Tudo que é do pai é meu. O Jonathan entendeu? Tudo o que é do pai é meu. Por direito. Aqui e na eternidade. E o meu tempo está terminando e eu não vou chegar no verso 14, para variar. Adoção. Você foi adotado. Você foi recebido com todos os direitos, com todas as suas dívidas pagas, pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não trabalha mais agora para receber, você trabalha para adorar, porque você já recebeu. Você é servo, você é escravo por amor, porque Ele te amou primeiro. Não faz por merecer, faz porque você já recebeu. A adoção, diz o texto sagrado, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente. A expressão concedeu gratuitamente, preste atenção. Ele nos escolheu, Ele nos adotou, e agora Ele nos recebe. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu te recebo. Mas, Senhor, eu te recebo. Eu teria todas as razões do mundo para te rejeitar. Você nasceu em pecado, você se rebelou, desobedeceu, mas através do meu filho você recebeu perdão e redenção. Nós vamos ver isso agora. Eu te recebo. Você é aceito por mim. Isso é cura interior. A pessoa mais importante do universo te recebe. Aquela que tinha tudo para não nos receber, nos recebe, nos aceita. Eu te aceito.
Se deixe ser curado nas suas feridas de rejeição, entendendo que Ele te aceita. Ele já te aceitou, já te recebeu. Nós vamos participar à mesa e trazer à memória o sacrifício que garante esta aceitação, que garantiu esta aceitação. E agora ele vai falar acerca do Filho, porque ele diz: em Cristo, neles nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Paulo está escrevendo de Roma. Redenção tem a ver com resgate, tirar alguém da escravidão, resgatar alguém que está indo para a morte, resgatar um escravo, resgatar alguém que veio da guerra como despojo. Então Paulo está dizendo que em Cristo nós fomos resgatados, foi pago o preço. E agora, como ele vai dizer em Colossenses, nós fomos libertos do império das trevas, do poder das trevas, do poder de Satanás, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, porque nós somos resgatados, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, não somos mais escravos dos espíritos que atuam neste mundo maligno, somos agora comprados, pertencemos ao Senhor, porque Cristo nos resgatou. Resgatados. Você foi resgatado. Você está livre para agradar ao Pai, para viver em Cristo, para andar no Espírito. Você é livre. Mas não somente isso, o texto diz que Ele nos resgatou. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remir é remover a culpa. Chega diante do tribunal as acusações, e diante do relato do advogado de defesa, o juiz bate o martelo e diz: não há nenhuma culpa, nenhuma condenação contra ele. No tribunal de Deus, nada te condena. Preste atenção. Foi remida a culpa, não há mais culpa. Não somente isso, remir traz a ideia de perdoar, deixar ir livre. Lembra do bode expiatório no Antigo Testamento? O sacerdote colocava as mãos, confessava todos os pecados e soltava ele, simbolizando que ele estava levando todos os pecados. Aí o Antigo Testamento vai dizer que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Não é que Ele não esquece, Ele não traz mais, Ele não lança mais em rosto. Pecado confessado, abandonado é pecado perdoado. Não há mais nenhuma dívida. Eu estou livre de todo tipo de condenação. Satanás vai me acusar, os seus servos também. Mas Deus não. Eu estou perdoado. Fui redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Ele me limpou, Ele me purificou. Eu estou totalmente livre de toda e qualquer condenação, culpa. Ele nos resgatou, nos redimiu, diz o texto sagrado, de uma maneira muito clara, segundo a riqueza de sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. É disso que Paulo está falando. E ele não somente isso, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Que mistério é esse, irmãos? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Os gentios estão inseridos nesta realidade. A salvação tanto para judeus como para gentios. E Paulo segue declarando estas verdades. No verso 10 diz de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está chegando o dia em que Cristo será o centro de tudo e de todos, nos céus e na terra. Tudo vai girar em torno dele, para ele e por ele. E por fim,
para nós terminarmos aqui, verso 11: em Cristo nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ele nos redimiu, nos resgatou, nos redimiu, nos revelou o seu mistério e nos fez herança. Sabe o que significa herança? Herança é propriedade, é tomar posse daquilo que é meu. Em Cristo Jesus não somos mais de nós mesmos, muito menos de Satanás e do pecado. Nós somos herança de Deus, propriedade exclusiva dele. Tudo que diz respeito a nós é do interesse de Deus, está ligado aos planos e os propósitos e os pensamentos de Deus. Escute, preste atenção, uma vez propriedade de Deus, e nós temos que viver à altura desta realidade, não existe mais meu corpo, minhas regras, minha casa, meu carro, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Não, tudo é de Deus. Se nós não entendermos e não compreendermos isso, trazermos isso para a nossa realidade, irmãos, o dia que Deus tomar para si o que é dele, nós vamos ter muita dificuldade. Vou lhe explicar, vou lhe dar um exemplo. Uma irmã muito usada por Deus, sinais e prodígios, maravilhas, expressava aparentemente uma fé robusta e uma fidelidade incomparável a Deus. Certo dia, num exame de rotina, recebeu a notícia que foi acometida de um tumor maligno. E ela, na sua fé, para ela tinha certeza que Deus iria curá-la. E Deus não a curou. E pelo fato de Deus não a ter curado, ela se revoltou contra Deus. Lembra da pergunta que Davi fez para Fernanda? Aquela pergunta ali foi direcionada, irmãos. Tanto que Fernanda teve a experiência no quarto que o Espírito de Deus estava dizendo, o que ele falou? Eu estou colocando fé no coração do Davi. A fé bíblica não é uma fé meramente de conquistas, de realizações. É uma fé que nos capacita a viver toda e qualquer situação, levando em consideração também a soberania divina. Tudo que nós temos pertence a Ele. E quando Ele toma, nós não perdemos, nós ganhamos por toda a eternidade. Somos propriedade exclusiva de Deus. Esse dia a Angela estava falando um negócio, porque de vez em quando ela viaja, né, irmão? Eu estava tomando um chimarrão tranquilo, ali naquele momento de, sabe? Eu vou fazer isso, não sei o que, tal. Não vai fazer nada, acho que ele vai fazer. Eu vou tomar vacina, não sei do que, né? Para esse negócio. Mas se eu morrer, eu vou para o céu. Está pensando só em ti. Vou morrer e vou para o céu. E eu fico aqui. Eu venho com esses papos, com essas conversas, mano. Aí domingo pela manhã eu tenho que pregar que nós somos propriedade de Deus. Você entende, irmãos, o exercício da fé? E meu tempo terminou. Nós já fomos abençoados. A terceira canção que nós entoamos nesta manhã, não sei se o Ministério de Louvor pode entoar, se o pastor Felipe tem outra em mente, pode fazê-lo. Fala dessa realidade. Nós que somos o povo de Deus, declaramos a sua santidade, porque Ele nos escolheu. Ele nos adotou, Ele nos aceitou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele revelou o seu mistério, Ele nos tornou sua propriedade.
Gostaria que você se colocasse em pé e não pedisse nada, só agradecesse e entoasse conosco esse cântico, declarando a santidade, a majestade desse Deus único e verdadeiro, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O Pai já te abençoou, você é abençoado, você é abençoada de fato e de verdade. Há uma declaração divina nesta manhã, te trazendo à memória estas verdades. Ande à altura desta realidade, ande de modo digno desta vocação. A salvação é uma vocação, é um chamado para vivermos aqui na terra todos os dias de vida que Ele nos dê à altura desta verdade. Nós somos diferentes, nós somos o povo de Deus. Esta é a realidade no mundo espiritual e deve ser trazida para o mundo natural, na sua vida em família, nos seus relacionamentos, nas suas responsabilidades. Comece a louvar e agradecer a Deus. E quando o cântico for entoado, cante de todo o seu coração, com base nestas verdades: eu sou abençoado por Deus, com toda sorte, toda espécie de bênção espiritual em Cristo Jesus, o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor.